Momento de comunhão, de adoração ao Senhor. Cumprimento o seu irmão, talvez você não viu ele durante a semana, não conhece ainda, dá um abraço, fala sempre bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Isso agrada o Senhor, irmão. Boa noite, irmãos. Eu quero que, por favor, abram sua Bíblia em João 10, versículo 9 a 11. Assim está escrito: Eu sou a porta, se alguém entra por mim, salva-se-á, e entrará e sairá e achará passagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quero pedir que o pastor olhe para nós. Deus Santo, gracioso, poderoso Deus, em tuas mãos queremos entregar esse momento, Deus, o culto que aqui estamos a prestar ao Senhor. E seja vontade de nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo, para agir, para mover, que a tua obra, que o teu querer, que a tua vontade seja
expressa, revelada em nossa vida, Pai amado, que tudo que vemos a fazer seja exclusivamente para a tua honra e para a tua glória. Continuamos a colocar em suas mãos a nossa região de cima. Deus, em nome do Senhor Jesus, cada família, cada homem e mulher, que o Senhor venha guardar, proteger e dar a eles a oportunidade de arrependimento, de conversão e se entregar ao Senhor. Ó Deus, que os homens maus, ó Deus, sejam persistindo nos seus maus caminhos, que eles venham, ó Deus, ver e sentir o Deus poderoso que tu és. Tome suas mãos dessa igreja, tome suas mãos de cada família, cada homem e mulher, cada adolescente que se faz presente. Em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Deus, entregar ao Senhor em suas mãos as nossas vidas. Ouça, ó Deus, a nossa oração, o nosso louvor, ensina-nos, Deus, a ouvir a tua voz, o teu querer. Fala conosco, ministra com graça, ó Espírito Santo, age no meio do teu povo, no meio da tua igreja, trazendo a cura de novo, fortalecimento, ó Deus, revigораção, em nome do Senhor Jesus. Não venhamos voltar da mesma forma que nós saímos do nosso lar, mas que devemos voltar, ó Deus, a repleta da tua presença, sendo, ó Deus, transbordantes, ó Deus, do Senhor Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar o louvor. No
que se encontra em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobria e justamente e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Agora vamos ler a leitura dos dízimos, que se encontra em Salmos 128, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meus amados. Ainda de pé, se puder, vamos ao Senhor com nossos dízimos de fé e declarar que nada pode nos separar do amor de Deus, gosto, poder, tribulação, dor, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele tem um amor profundo para cada um de nós.
Só o Senhor pode trazer vida onde a morte está expressa, está estampada. Só o Senhor pode trazer renovo, pode trazer avivamento, pode trazer transformação, purificação, santificação, perdão, graça e salvação. Só o Senhor, não há mais outro Deus do qual devemos ser salvos, ser Cristo Jesus, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor, ó Deus, pelo louvor de gratidão a qual os seus filhos e filhas dedicaram ao Senhor seus dízimos de ofertas, porque sabemos, ó Deus, que a dedicação dos dízimos é um louvor de adoração, de gratidão ao Senhor. Deus, tome em suas mãos cada familiar, cada família, cada homem, cada mulher. Deus, em nome do Senhor Jesus, que tem essa gratidão no coração, de dedicar ao Senhor com fidelidade. Abençoa poderosamente e que essa igreja tenha responsabilidade, o temor e o tremor de manusear cada recurso exclusivamente para a tua honra e para a tua glória. Tudo pertence ao Senhor e tudo vem do Senhor. A Ele, somente a Ele a glória. Os irmãos podem sentar aqui se quiserem. A Ele a glória e a mais ninguém. Reconhece
Grande Deus, nesse momento de adoração, de entrega, de agradecimento, nesse momento de louvor e exaltação do Senhor, queremos agradecer ao Senhor por todo cuidado, toda bondade, toda fidelidade do Senhor para conosco, apesar de nós, porque sim, reconhecemos que somos fracos, pecadores, mas reconhecemos também que o Senhor é um Deus de amor, que cuida, que zela, que tem prazer em ouvir as nossas orações, as nossas exaltações, nosso amor. Ó Espírito Santo, eu sou que você faz presente no nosso meio, rogamos ao Senhor nesse momento que o Senhor venha continuar a ministração em cada coração. Quando iremos ler a palavra, meditar sobre ela, conversar sobre ela, Deus, em nome de Jesus, ministra. Faça a tua obra, Pai. Pois o ato de conversão, a obra de conversão não pertence a homens, pois somos falhos e pecadores. Quem somos nós para ter tanto privilégio de converter alguém? Não. A honra agora pertence ao Senhor. Nós somos instrumentos em suas mãos. E eu peço, Senhor, como ministro do Evangelho, que o Senhor venha mais uma vez usar esse ser pecador que eu sou e venha falar em cada coração nessa noite que haja cura, e que haja libertação, e que haja salvação em Cristo Jesus. Oramos convictos de que aqui o Senhor faz presente. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá para Lucas, no capítulo 7. Nós estamos falando sobre milagres. Nessa noite vamos tratar de um
milagre que faz parte dos maiores milagres de Jesus. Os maiores milagres. Talvez esse seja, se fôssemos enumerar em termos de importância, em termos de soberania, de poderio, realmente de uma expressão de Cristo mostrando que é Deus, talvez esse seja o segundo na lista, pois o primeiro, com certeza, é a ressurreição de Lázaro, pois há 4 dias já morto, a pedra fechada, o mau cheiro já exalava na porta de fora ao redor do sepulcro, né? Com certeza esse que vamos ver hoje é o filho da viúva da cidade de Naim, o filho de uma mulher de uma cidade chamada Naim. Esse com certeza se enquadra no segundo lugar, paralelo com o milagre da ressurreição de Lázaro. O tema da mensagem: vida e morte, dois extremos real. Durante a humanidade, na era da humanidade, 2 pontos fundamentais acompanham toda a humanidade. Um é a vida e a outra é a morte. Não tem como escapar dela, não tem como escapar de nenhuma das duas. Tanto a vida como a morte. Alguns são uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais de conforto, outros passam apertos. Ou alguns têm uma vida meio um pouco mais recheada, alguns os melhores banquetes, outros de sérios apertos de dificuldade. Mas a verdade é que esses 2 pilares, vida e morte, andam juntos. É como se fossem 2 trilhos, ou um trilho, né? Eu caminho pelo trilho da vida, e de repente esse trilho da vida se fida, termina, e aí vem o trilho da morte. E é fato que a humanidade, desde das eras antigas, tem tentado descobrir por qual motivo essa máquina tão perfeita e tão complexa que é a máquina humana, que é o corpo humano, não existe na face da Terra uma máquina tão complexa e tão perfeita ao mesmo tempo como a máquina humana. Você tem ideia, os irmãos terem ideia, a ciência que tanto vem estudando o nosso cérebro conseguiu chegar a 1/3 de descoberta de como funciona o cérebro humano, 1/3 somente. Há muita coisa a ser descoberta. E um dos maiores estudiosos da mente humana, Augusto Cury, ele fala bem assim, ele fala que se tem uma máquina complexa demais e impenetrável em suas descobertas, esse é a mente humana. É impossível, é algo realmente divino para fazer uma máquina tão perfeita, tão profunda, tão intensa como a mente humana. Mas a vida e a morte são 2 extremos que andam junto, acompanham a nossa humanidade e vai nos acompanhar por todo sempre. Até porque, infelizmente, devido ao pecado, por qual motivo o ser humano, a humanidade não foi feita para morrer. Em nenhum momento, quando você vai ler os relatos bíblicos, e isso a ciência cai por terra, porque ela por mais que antigamente não queriam abraçar essa verdade, hoje eles têm que abraçar. A humanidade foi criada dentro de um contexto perfeito, pleno, onde as suas funções perfeitas não eram para ter fim. A máquina humana que foi criada do pó da terra, o sopro de Deus sobre o humano, sobre o homem, a ruar de Deus, a presença de Deus ali faz esse homem ser criado, e o homem, depois Deus vê que não tem uma parceira digna, à mesma altura dele, não diferente de posição, mas no mesmo patamar, Deus faz a mulher da carne do homem, e aí forma essa máquina humana chamada a humanidade.
E essa humanidade foi criada para ser perfeita, para ser eterna. Não havia morte, porém, a morte veio devido aos nossos pais, à desobediência dos nossos pais. É chamado de pecado original e se alastrou por toda a humanidade. Logo, toda a humanidade, todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem é fadado à morte. Dois extremos. O relato que vamos estudar hoje está intrínseco nesses dois extremos. A gente vai ver algumas verdades, 3 verdades sobre esse texto tão belo. Tenho certeza que você já ouviu inúmeras mensagens e sermões sobre esse texto, mas eu queria apresentar para você hoje 3 verdades. Lucas 7, verso 11 até o 17. Pense a palavra de Deus. Mesmo a ser apresentada, mas em referência à palavra de Deus, permita ficar aberto no final, depois da leitura, vamos explicar verso a verso aqui. Pense, em dias subsequentes, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhes disse: não choreis. Chegando, tocou o esquife e, parando os que conduziram, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se em que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, irmãos? Vida e morte, 2 extremos reais. A primeira verdade, baseada nesse texto, no verso 11, a primeira verdade desses 2 extremos que vamos avaliar hoje, a vida e a morte, que é atual, que é real no contexto humano. A primeira verdade: Jesus age como Ele quer. Essa é a primeira verdade que fica clara, latente no verso 11. Porque se você olhar para os versos anteriores, o verso 1 até o verso 10, Jesus se encontra em Cafarnaum. E Cafarnaum ele ficava 40 a 45 quilômetros de distância da cidade de Naim. E Jesus está em Cafarnaum ensinando, curando, fazendo milagres. Jesus está operando as maravilhas, Jesus cura o servo de um centurião que se apresenta a ele, vai para ele. E aí, depois desse milagre, de repente, do nada, Jesus, eu costumo falar que Jesus tinha um mapa ministerial na cabeça dele, que é inexplicável, porque de repente ele está aqui e fala assim: vamos para ali, sai daqui, vamos lá. Assim foi o caso. Jesus sai de Cafarnaum e vai 40 quilômetros de distância para a cidade de Naim. A cidade de Naim ficava a 10 quilômetros da cidade de Nazaré, onde Jesus nascia. Queridos irmãos, essa é a primeira verdade: Jesus age como Ele quer. Deus tem seu plano, sua vontade, e tudo Ele faz e age como Ele quer. Jeremias 29, versículo 11 nos apresenta isso: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jesus não se atrasava, Ele não se atrasa em nenhum momento. Antes, chega na hora certa, age como Ele quer, pois Ele é Deus onisciente, onipresente. Ele
Ninguém sabe a ação certa, o momento certo de agir. Ninguém disse nada para Jesus, simplesmente ele foi. Vamos para a cidade de Naim. Na sua mente, no seu mapa ministerial, na sua onisciência sendo Deus, ele já tinha percebido, observado que havia uma necessidade naquela região. No dia subsequente, ou seja, dirigiu-se Jesus para essa cidade, 40 quilômetros de distância de Cafarnaum. Às vezes vai ter a impressão de que Jesus deu as costas para nós. Nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, nós fazemos consagrações, abrimos jejum e fechamos, e parece que as coisas ficam na mesa. E aí pensamos assim: Deus não está ouvindo a minha oração. Deixa eu falar com você. Deus tem o momento certo. Jesus não se atrasa. Jesus age como Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. O que nos cabe é permanecer firmes e constantes, confiantes em Deus, saber que Ele tem os pensamentos maravilhosos para nós. É Ele que cuida da gente, é Ele que zela por nós. Um dia de viagem era o percurso de Cafarnaum até Naim. Quem pediu? Você pode perguntar: quem pediu Jesus para ir àquela cidade? Quem pediu? Quem falou? O texto não nos mostra nem no momento, nem no início, no final. O texto não nos mostra nada disso. Quem falou por Jesus que naquele local, naquela localidade, naquela cidade, havia uma mulher nascida de prantos, pois o seu único filho, viúva, e o seu único filho acabaram de morrer. Ninguém disse uma palavra sequer. Ninguém falou nada. Em ambas as perguntas, a resposta é não. Ninguém falou nada, ninguém pediu nada para Jesus. Simplesmente Ele foi. Jesus é Deus soberano e age como Ele quer, pois tudo está debaixo do controle de Deus. Eu imagino o semblante dos seus discípulos ao ouvir sua voz, a sua ordem: vamos sair daqui, vamos lá para a cidade de Naim. Mas como, Jesus? O que tem lá? Eu imagino a multidão que você quer. A multidão aqui era composta daqueles fariseus, mestres da lei, aqueles que perseguiam Jesus, aqueles que estavam seguindo Jesus simplesmente para tentar pegá-lo em alguma cilada. Mas Jesus entendia o contexto e eu sabia que ali havia necessidade, assim como Ele sabe hoje que no nosso meio, no nosso lar, na nossa região, no nosso Brasil, na nossa igreja, nesse momento, nesse instante, há homens e mulheres, há famílias que precisam da presença urgente de Jesus para tomar providência em nossas vidas. Ele sabe, Ele é Deus soberano, Ele tem o controle de tudo. Foi Ele para Naim, uma grande multidão o seguia. Jesus não chega atrasado, Ele age como Ele quer e na hora que Ele quer. A segunda verdade nesse texto, a segunda verdade, o encontro entre dois grupos, está no verso 2. Depois nós vimos que Jesus age como Ele quer, vai, atua na sua soberania, no seu cuidado, no seu controle, no seu agir soberano. Agora nós podemos contemplar e ver no texto o encontro entre dois grupos. E nesse encontro apresenta-se algumas questões, apresenta um abismo está posto perante os grupos, apresenta um abismo horrendo e profundo perante os dois grupos. E ao mesmo tempo, nesse abismo que se apresenta, quando se aproxima os dois grupos, é como se eles se separassem e olhassem um para o outro. O que está acontecendo? Quem são esses? Aqui está um morto, e vem um grupo com um monte de homens, e tem uma pessoa no meio, um rabino. Apresenta-se um abismo entre esses dois grupos. E ao mesmo tempo, esse abismo apresenta a inoperância, a incapacidade da humanidade em escapar desse abismo. Vida ou morte são dois extremos, e
nesses dois extremos tem um abismo muito íngreme, muito profundo, que a humanidade, que nem um homem, ele é inoperante, ele é incapaz, ele não tem condição nenhuma humana de escapar desse abismo. E nesse momento acontece uma colisão entre a vida e a morte. Nesse momento, nesses dois encontros, acontece uma batida entre esses dois grupos. Eu lembro uma vez, eu nunca bati de carro, mas já fui bater. Eu lembro uma vez que eu estava num trabalho, numa via, preferência minha, e de repente uma pessoa entra na minha frente e eu colhido com esse homem e rodo a traseira dele. E graças a Deus não aconteceu nada de dados, somente materiais. E no final das contas descubro que esse homem ele é pastor. E é sogro do amigo pastor. Eu falei, agora está tudo em casa mesmo, e resolveram tudinho. Tem uma colisão, aqui foi no mesmo momento. Saindo da cidade, um enterro, um cortejo fúnebre. As carpinteiras que eram pagas, que eram chamadas para chorar durante o período fúnebre, estava a gritar. Os violonistas, a banda cantando e tocando as músicas mais tristes de velório, e ao mesmo tempo eles se separam, eles chocam com outra multidão ouvindo, falando, gritando talvez, mas é uma música diferente. A colite entre a vida e a morte. Esse abismo agora ele está uma fechada e agora tem uma colisão. O primeiro grupo, olha o que tinha no primeiro grupo. No primeiro grupo tinha vida e oportunidade de vida. No primeiro grupo tem alegria e oportunidade de alegria, de ser feliz. O primeiro grupo ainda tem esperança e tem vida eterna para esbanjar, para dar para qualquer um que nele crê. No primeiro grupo tem realidade de ressurreição e de salvação, porque o primeiro grupo continha Jesus. A vida colide com a morte agora. No primeiro grupo, vida, oportunidade de vida, alegria, oportunidade de alegria e felicidade. No primeiro grupo, esperança, vida eterna e vida plena. No primeiro grupo, realidade de ressurreição e de salvação. Jesus aqui está. No segundo grupo, é o grupo dos homens, é o grupo composto pela humanidade, que perante o abismo da morte é inoperante, é incapaz de lá sair. Não tem como, por mais que um homem queira andar na sua vida de qualquer forma, sem Jesus, você pode querer andar, por mais que os jovens, os adolescentes, o mundo de hoje queira persistir em andar nesse caminho do abismo, intransponível, inoperante, incapaz de lá sair. Pode caminhar, mas o fim será o abismo e não tem como escapar. O segundo grupo, o grupo da humanidade, o grupo do homem, o grupo da mulher, tem morte fatal a todos. Romanos 3:6. Todos pecaram e destituídos. Isso na glória de Deus. Romanos 6:3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o eterno Cristo Jesus. Primeiro grupo tem tristeza, fadada a toda a humanidade. No segundo grupo, melhor dizendo, tem tristeza, fadada a toda a humanidade. Também tem desesperança, é o fim, não tem mais jeito, chegou a morte, não tem mais saída, é o fim. O que faremos agora? Talvez a mulher, talvez a mãe, esse menino pensava: o que eu vou fazer? Eu sou viúva, ninguém pode mais cuidar de mim. Não tenho irmãos do meu marido para ele resgatar a minha vida. Não tenho. Eu sou viúva. A minha única esperança é o meu filho que veio morrer. Porque quando o pai morria nesse contexto, a esperança da mãe de ser uma mulher honrada recaía sobre o filho. O filho morreu. Tristeza fatal para ela. Morte sem escapatória. Desesperança é o fim de tudo, não tem mais jeito. E olha a quarta coisa do segundo grupo: a realidade, morte sem escapatória. Todos irão passar. O segundo grupo é esse. Não tem por onde, porque Jesus não está.
No primeiro, Jesus está. No segundo grupo, Jesus não está. E aí havia todas essas características fadadas. Todos eles que acompanhavam o cortejo fúnebre se depararam com um abismo intransponível. E eles, nós, humanos, seres humanos, somos incapazes de passar por esse abismo de morte, se não for através de Jesus. Hoje, esse mesmo Jesus se apresenta, esse mesmo grupo se apresenta para nós, e tem vida, e tem alegria, e tem esperança, e tem ressurreição, e tem salvação à sua disposição. É só crer em Jesus. É só crer em Jesus. A terceira e última verdade desse texto. Um texto muito conhecido. Eu espero que esteja trazendo algo de Deus para você. A terceira verdade. O extraordinário amor de Jesus pela humanidade. O extraordinário amor de Jesus pela humanidade. No versos 13 ao verso 14. Queridos, grave isso. O pecado traz morte, tristeza, dor e solidão. Jesus traz vida, alegria, paz e família. Essas são as características desses dois extremos, da vida e da morte. E a vida, do tema que eu estou falando de Jesus, pois Ele concede vida, Ele é o autor da vida, Ele dá vida, Ele salva a vida, Ele resgata a vida. A morte é para toda a humanidade. O pecado traz morte, tristeza, dor e solidão. O pecado que muitos hoje não querem ouvir, não querem entender. Esse pecado talvez você está acalentando ele no seu coração, como se fosse um bichinho de estimação, guardado a 7 chaves. Cuidado, que esse bichinho de estimação, em um momento ou outro, ele vai trazer dor, morte, tristeza e solidão para você. Mas Jesus quer te libertar desse pecado. Ele quer te dar vida, alegria, paz e uma família eterna nos céus. O amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Deus eterno, é revelada a todos para que venham a crer e serem salvos da morte do inferno. Creia hoje em Jesus Cristo e sejam salvos. Veja o verso 13. Veja, o verso 12 fala bem assim. Eu vou ler o 12 e vou explicar o 13. Como se aproximasse a porta da cidade, a colisão acontece. Eis que saiu, ou seja, esse termo eis aqui no grego é imediato, no mesmo instante, no mesmo percurso, nos mesmos passos, saía grande multidão, a colisão acontece, a vida de um lado e a morte do outro. Saía uma grande multidão, o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Olha o verso 3. Depois dessa colisão toda, depois desse auê todo, Jesus olha. Veja, lindo irmão, Jesus não olha, o texto não nos mostra, não saímos, por mais que sabemos que ele viu o meu morto, o osso daquela maca, daquele esquife ali, é uma maca aberta. Mas Jesus no texto nos mostra, ele frisa, vendo-a, Jesus olha para a mulher. E o olhar aqui, esse verbo vendo, a ver, é um verbo de penetrar, de olhar, de perscrutar. Jesus, o olhar dele, ele aprofunda na intimidade, no coração, no íntimo dessa mulher, e vê a angústia, o desespero, a solidão dela, a desesperança, a tristeza que gritava nela nesse momento. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus viu a dor dessa mulher. Jesus, dessa mulher, compadeceu, ou seja, sentiu essa profundidade, essa tristeza. Quando ele fala não chores, a expressão significa que não precisa mais chorar. Eu cheguei, aqui estou. Eu estou aqui, não precisa mais ficar desesperada. Ei, mãe,
não chores, não se angustia mais, não fique mais triste, eu cheguei, eu aqui estou. É isso que significa. E veja o verso 14, está o termo, depois dessa ordem de Jesus, não chores, ele fala que chegou-se e tocou no espírito. É um ato, segundo Números capítulo 19, versículo 11. Nesse momento, ninguém poderia tocar em um animal, ou em um esquife, ou em um caixão. Ninguém poderia tocar, segundo Números capítulo 19, Números 19, verso 1. Porque ao tocar num ato desse, em um objeto, uma pessoa, um animal, automaticamente você ia ficar impuro, contaminado. Jesus ele não se preocupa com essas regras cerimoniais, porque ele sabia que tal contaminação cerimonial, nesse momento, não tinha poder contra Jesus. Jesus ele se compadece dessa mulher, ele sabe a dor dela, a angústia dela, o amor extraordinário de Deus. Jesus é nesse ponto, ele sabe o que é sofrer, ele sabe a dor que você sente, ele sabe a agonia que nós sentimos, a tristeza que nós sentimos na perda de alguém, um ente querido. Ele sabe quão profundo, quão doído é a dor, o que o pecado fez com a humanidade, a morte que ele traz. Mas ele é vida. E esse ato de contaminação, ao tocar no esquife, Jesus mostra para todos eles que a contaminação cerimonial não tem poder contra ele. Ele mostra: eu sou Deus e sou imune a todo tipo de contaminação. E fala mais ainda, ele fala: jovem, eu te mando uma ordem, assim como ele fala para a mãe: não chores, porque eu estou aqui. É a mesma ideia: jovem, eu cheguei, morte, vai embora, some daqui. Jovem, reviva nesse momento, ressurreição acontece, porque eu estou presente. Eu sou a vida, o caminho e a verdade. É isso que ele fala para Jesus, para essa mãe. É isso que ele fala para essa multidão. É isso que ele fala para nós. Aonde Jesus chega, meus amados, o amor extraordinário dele é expresso, é apresentado. Aonde Jesus chega, ele age como ele quer, no momento que ele quer. Aonde ele chega, a explosão de colisão da presença de Deus é atuante e é poderosa. Olha o verso 15. Depois disso, sentou-se o que estiver morto. Nesse momento, porque Jesus deu a ordem: pode ir embora a morte, viva a menina nesse momento, ressuscita. Sentando-se o que estiver morto, passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. O bem mais precioso dessa mulher não era os seus bens, se é que ela tinha um, mas é o seu filho. A esperança de ser uma mulher honrada, uma mãe honrada, que havia morrer morto no momento. Agora, ressuscitado pelo poder de Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou. O tema aqui é: Deus se revelou a nós, Deus se mostrou a nós. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a região e circunvizinhança. O extraordinário amor de Deus por nós rompe a morte. Eu ordeno, vai embora, e tudo se faz novo. Dois extremos, vida e morte, se apresentam para nós. Dois extremos são atuantes na humanidade, e esses dois pontos são irrevogáveis, a não ser se Jesus estiver na sua vida, a não ser se Jesus estiver no seu lar. Esses dois extremos, vida e morte, só pode mudar o foco se Jesus realmente fizer parte da sua vida, da sua família. Creia hoje em Jesus, creia hoje em Deus, creia hoje em Jesus, experimente alegria, vida plena, vida eterna, ressurreição, salvação, perdão e graça. O extraordinário amor de Jesus rompe com todo esse extremo, todo esse abismo, para te conceder vida eterna nos céus e na terra.
Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa completar a mensagem dele em teu coração nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Santo Deus, onipotente, onisciente, Deus que rompe com todas as dificuldades, todo o abismo, toda a angústia, toda a preocupação, em um momento de tanta impossibilidade humana, no quesito à morte, o Senhor refaz, renova todas as coisas e faz todas as coisas para a honra e para a tua glória. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, eu boto em suas mãos cada um que se faz presente. Eu não sei o que tem impedido, se é que tem algo impedido eles, alguém aqui, de realmente entregar a tua vida ao Senhor, viver uma vida na tua presença, na dependência do Senhor, viver uma vida realmente pautada na tua orientação, na tua direção, ouvindo a tua ordem. Não chores, levante-se antes. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor complete a tua mensagem nesses corações. Ó Espírito Santo, que o Senhor revele a eles, revele a nós aquilo que precisamos, ó Deus, mudar para viver a vida reta para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi feito. Coloque em suas mãos cada um, cada família, ó Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente, que possamos aprender mais e mais, Senhor, e descansar no Senhor. E agora, ó Deus, que o amor eterno e poderoso de Deus, Pai, que a graça soberana de Cristo Jesus, eterno Deus, e que as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus reina sobre os nossos corações, sobre cada família, e sobre essa igreja e essa região, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Vão em paz em nome do Senhor Jesus. Lembrando que terça-feira nós temos projeto de jiu-jitsu e quarta-feira também. Eu queria desafiar os irmãos. Na terça-feira, durante os projetos, uma quarta e uma terça, nós temos estudo de batismo, né? Nessa semana o estudo vai ser na quarta-feira, porque a Val ainda está trabalhando, mas quando ela se aposentar definitivamente, vai fixar um dia. Mas por enquanto os estudos são terça ou quarta. Nessa semana vai ser quarta-feira. Então a terça-feira está ficando meio livre ali, né? Tem um projeto, está crescendo, mas eu queria desafiar os irmãos. Terça-feira agora nós estaremos aqui, enquanto acontece o projeto aqui dentro, nós estaremos lá na NET orando, fazendo campanha de oração pela igreja, pelas famílias, por nossa região que carece muito. Talvez você precise orar, talvez você precise colocar algo diante de Deus e não tem oportunidade talvez de conversar com alguém. Nós estaremos aqui terça-feira agora às 7 horas da noite intercedendo, orando em prol do nosso Brasil, que precisa muito, mas muito de oração. O que temos visto hoje em dia são causas e assuntos terríveis. O Brasil ele pode entrar em colapso financeiro, econômico, como nunca houve antes. Talvez, irmãos, o pastor está puxando política. Não faço isso. Mas o contexto nosso não é bom. Precisamos levantar um clamor para que Deus, o juiz, o rei dos reis, age como Ele bem quer na nossa região. E aqui estaremos orando, levantando um clamor em prol do Brasil, em prol da nossa região 5, em prol das famílias da nossa igreja. Venha orar, venha clamar a Deus. Deus abençoe a todos. Vou em paz em nome do Senhor Jesus.